Uma Palomino Nossa no Esporte, vou começar com uma promessa que é de falar muito sobre futebol, entender, por exemplo, por que o Márcio Guedes falou tanto sobre Flamengo e Botafogo e não falou uma linha sobre o Ronaldinho Gaúcho, né? Porque uma coisa está interligada à outra. A gente vai falar sobre o Corinthians, que fez uma grande partida, a melhor partida do ano contra o Santos, mas eu preciso, como o Juca, como o Mauro, tratar do assunto que é o mais importante do dia. E o assunto do dia não é o título dado ao Flamengo. O título do Flamengo aconteceu no dia 13 de dezembro de 1987. E eu até sou mais condescendente do que o Juca, historicamente eu tenho dito isso aqui. Eu sempre entendi que um dia ia ter um asterisco ali e ia dizer Flamengo e Sport campeão de 87, porque um é o campeão que foi legitimado, legal, o campeão legal é o Sport, e o campeão legítimo, aí nesse caso sim, para dividir quem é o campeão que o Brasil inteiro, inclusive Pernambuco, assistiu no dia 13 de dezembro de 87, foi o Flamengo na final contra o Inter, que foi Santa Cruz, maior torcida de Pernambuco, acompanhou atentamente a Copa União, muito mais, como o Brasil acompanhou muito mais do que o módulo amarelo. Esse é o ponto. Mas para entender, por que uma coisa está ligada à outra? O Juca já explicou, mas vou tentar me meter nessa seara também. Vamos entender os métodos do Ricardo Teixeira desde que ele perdeu a eleição do Clube dos 13 em abril do ano passado. O que aconteceu no dia seguinte à derrota do Kleber Leite, candidato da CBF a presidente do Clube dos 13? No dia seguinte, a eleição foi vencida pelo Fábio Koff com um apoio muito forte do Juvenal Juvencio, que trabalhou intimamente para ganhar a eleição com a Patrícia Amorim lado a lado com eles. No dia seguinte, o Estado de São Paulo publicou que o Morumbi estava fora da Copa. Não foi uma semana depois, foi no dia posterior à eleição do Clube dos 13. Como quem diz, é? Então você vai ver. E o que aconteceu uma semana depois daquilo? Ele anunciou que a CBF entregava a taça de bolinhas ao São Paulo. A taça de bolinhas só veio agora, mas o anúncio veio no ano passado. Ou seja, vocês que trabalharam tanto para que o meu candidato perdesse a eleição, é assim que nós vamos fazer. E quais foram os métodos da CBF antes da eleição? Foram, por exemplo, quem votou no Kleber Leite ganhou empréstimo. Não estou dizendo aqui que votou porque ganhou o empréstimo. Eu estou colocando as duas questões. O Botafogo recebeu um empréstimo de 8 milhões e votou no Kleber Leite. Repito, eu não estou dizendo aqui que votou porque recebeu um empréstimo, mas o empréstimo foi concedido às vésperas da eleição. E o voto veio. Curitiba e Goiás também. Curitiba e Goiás, idem. O Palmeiras teve negado, ou pelo menos adiado, um pedido de adiantamento do dinheiro da TV. Vai votar em quem? Não sabe? Não tem dinheiro. Então, esses são os métodos. Na véspera de uma reunião da comissão que vai determinar quais vão ser os critérios para escolher qual emissora que vai ficar com direito de televisão aberta, com direito de televisão fechada, com direito de internet, com direito de celular. Na véspera dessa eleição, a CBF telefona para o Flamengo. Porque dessa vez não foi o Flamengo que procurou a CBF. A CBF telefonou para o Flamengo e convidou a Patrícia Amorim para uma reunião em que disse, olha, está aqui seu presente. Não quer dizer que o Flamengo vá aceitar o presente como uma troca. Cabe à presidente do Flamengo interpretar que isso aqui não é um presente. Isso é um direito que o Flamengo conquistou no dia 13 de dezembro de 1987, ao vencer o Internacional por 1-0, gol de Bebeto. Aí o Juca tem um depoimento de uma pessoa que vem ali próximo do Flamengo, que diz, em relação ao Ricardo Teixeira, todo mundo sabe como ele é, mas com o Juvenal Juvencio não tem mais conversa. Ora, a CBF que conseguiu o que ele queria. Então vamos separar as coisas, e se não cabe ao torcedor que não consegue entender onde é que está a diferença, pelo amor de Deus, senhores dirigentes, a cabeça serve para pensar. O título comemoramos todos. O título do troféu vai para a sala de troféus. O que se está discutindo nesse momento é qual é a melhor proposta. E a melhor proposta não é necessariamente a que tem mais dinheiro.
Geralmente até na favor da Globo que eu estou usando aqui. A melhor proposta pode ser você vai decidir. O Fábio Koff, o Juvenal Juvencio, a Patrícia Murim, o Alexandre Calil, o presidente do Corinthians, o André Sanches, vai decidir se a melhor proposta é a do maior dinheiro, se a melhor proposta é a que tem um pouco menos de dinheiro e mais visibilidade, se a melhor proposta é a que tem mais dinheiro e mais visibilidade. Você vai discutir isso com isenção. É só o que se espera que aconteça. Porque essa discussão, por chata que pareça, é a que vai determinar nos próximos anos se o seu clube vai contratar o craque que decide campeonato ou se vai continuar contratando jogador mais ou menos para brigar pelo 10º lugar no Brasileirão. Eu acho que erguemos o plano de fundo, né? Ainda há coisas a serem ditas, né? Como se poder vender nessa esteira a ideia da Liga, que é uma ideia que nós sempre acalentamos, né? Mas que agora vai surgir aparentemente de maneira torta. Só fazer a conta, né, o PVC? O Corinthians rachando, necessariamente, aqueles 8 que votaram no Kleber Leite vêm junto. Provavelmente, sim. Agora o Palmeiras junto. Que não votou. Provavelmente por causa do Mustafa. Isso. Que tem um poder político para não vindo o Flamengo, acabou. Já tem 10, rachou pelo meio com as 2 maiores torcidas do país. Mas há uma outra questão aí. As 2 maiores audiências do país. Mas aí tem uma outra questão, né? Porque tem uma discussão que a briga do Clube dos 13, a parte da eleição, a eleição foi um capítulo do ano passado, que ficou 12-8, né? Com os 8 clubes que você citou. Com Curitiba, com Goiás, com Vitória, Cruzeiro, enfim, Botafogo, Santos que ficou para lá para cá, e o Luiz Álvaro está na comissão também. Isso. Enfim, que discute os direitos de televisão. Mas tem uma questão importante. Porque, digamos que a Patrícia Murim não disse hoje que ela vai rachar. Não. Né? É possível que rache pelo presente, é possível que não rache. Uhum. É possível que os clubes acabem discutindo isso de uma maneira isolada. O que não significa que o CAD não vá proibir. Proibir não vai obrigar a concorrência. Por exemplo, o Corinthians vai discutir a favor da Globo. O Corinthians tem que ter concorrência também. Sim, mas veja bem, para os jogos dele. Isso precisa ficar claro, porque essa foi uma argumentação que surgiu, né? Há uma determinação do CAD de uma negociação, mas que não passa necessariamente por ser o Clube dos 13, por uma razão muito simples. E se o Clube dos 13 é extinto, vai negociar com quem? O que o CAD fez e a Rede Globo concordou foi acabar com o direito de preferência da Rede Globo. Sim. Tá certo? Quer dizer, aquela coisa. A Rede Globo tem sempre a última palavra, isso acabou em qualquer circunstância. Aí sim, se isto for. Se fossem mexer nisto, o CAD teria que se pronunciar. Agora, negociações separadas e tal. Ô, Palomino. Oi, Márcio. Eu queria fazer uma observação sobre o que o PVC falou em relação à importância